Pelas nossas normas aqui, vocês todos já sabem, o Fernando Silva vai perguntar ao Modesto Roma Júnior. Tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e o Modesto Roma Júnior tem até 1 minuto e meio para responder, desde que ele entenda que é necessário todo esse tempo. Fernando, a sua pergunta ao Modesto Roma. Candidato Modesto, ontem, durante o debate, lhe fiz uma pergunta e, pelo tempo, não tive uma explicação plausível. Você vai criar um cargo de CEO. Vai dar esse cargo para uma pessoa que recolheu 8 milhões em impostos dos funcionários do Santos Futebol Clube e não depositou no Caixa da União. Você vai ter como seu CEO uma pessoa que tomou dinheiro emprestado em nome do Santos a juros totalmente fora de mercado. Você vai ter uma pessoa como seu CEO que entregou um patrocínio de 5 milhões de camisa, que quando entramos em 2010, em 3 meses tornamos para 15 milhões. Conclua, por favor, se favor. explique. Eu não preciso muito tempo, Vanderlei, para responder isso. Apesar da pergunta ter extrapolado o tempo, a resposta é simples. As acusações quanto ao Dagoberto Fernando Santos são são acusações vazias. Vazias porque não pagamento de impostos sempre foi uma prática comum e normal nos clubes de futebol. E tem que deixar de ser. Acusá-lo como o autor disso é, no mínimo, liviano. Você dizer que teve o patrocínio por 5 milhões, eu não sei no momento qual foi o valor do patrocínio, mas lhe digo que era o patrocínio de mercado. Hoje, a atual diretoria está há 2 anos sem patrocínio. E convenhamos, você faz parte dessa gestão. Você fez parte da gestão do Luiz Álvaro, entrou na gestão do Odílio, quando, pelo Luiz Álvaro, você foi, como costuma dizer o Orlando Rolo, defenestrado. Então, eu acho que você é que precisa explicar por que esse defenestramento e quanto você agregou ao futebol do Santos, porque você só fez aproveitar da herança. Obrigado, e Modesto. Depois entregou o time sem jogadores à altura. Obrigado, Modesto. A sua pergunta, Modesto, é a sua vez de perguntar ao candidato número 4, designado por nós aqui, o José Carlos Pérez. A sua pergunta ao Pérez, por favor, você tem 30 segundos. A minha pergunta é bastante simples, Pérez. Você disse que a ONG Santos Vivo tem 70 mil sócios. Hoje o Santos Futebol Clube tem registrado 50 e poucos mil sócios. Adimplentes, o Santos tem 19 mil que vão votar nessa eleição. Por que tanto sócio para a ONG e tão poucos para o Santos? Isso tem uma explicação? A ONG não cobra mensalidade, né? Ela não recolhe dinheiro dos sócios, ela trabalha em prol do Santos Futebol Clube e no meio desses 70 mil, eu te garanto que tem muitos sócios que nós fizemos para o Santos Futebol Clube e procuramos fazer cada vez mais. Eu não estou mais na ONG já há alguns anos, mas eu posso te garantir que a ONG sempre foi muito útil para o Santos Futebol Clube. Ela esteve um tempo meio que inativa, voltou ativa novamente, está trabalhando e é um bem para o clube. Abençoado o clube que tem uma ONG trabalhando por ele como a Santos Vivo. Concluiu? Concluiu. Muito bom. A sua pergunta ao Orlando Rolo. Orlando, meu CG será composto por Urubatã Elou, Flávio Benatti, Fábio Gaia, Eugênio Sinja, além do Pelé como presidente de honra do Santos. Nós vamos trabalhar para que, junto ao conselho, para que ele seja eleito presidente de honra. Eu acho que ninguém vai deixar de fazer essa generosidade que o nosso maior jogador e aquele que trouxe muitas glórias para o Santos. As outras 3 vagas eu pretendo escolher entre todas essas forças aqui, política pelo clube. A sua resposta até 1 minuto e meio, por favor, Orlando. Justamente. Estamos trabalhando também nos nossos nomes. Ainda não foram divulgados porque não sabemos ainda o resultado da eleição e qual chapa também estará
conosco no Conselho Deliberativo, qual chapa alcançará a cláusula de barreira superior aos 20% dos votos. Eu acredito e quero muito trabalhar também, inclusive no CG, com membros de outras chapas que vierem a perder esta eleição, pois acredito, assim como o Pérez, na união de alguns grupos para o bem do nosso Santos Futebol Clube. Então seguiremos essa linha de união. A sua pergunta, Orlando, ao Nabil Casnadar, por favor. Candidato Nabil, gostaria de falar um pouco sobre propostas. No debate televisivo, o senhor falou que gostaria de transformar a Vila Belmiro num estádio boutique. O que seria esse estádio boutique e se esse estádio faria, na nova versão, perder, vamos dizer assim, capacidade? Orlando, na verdade a gente já viu jogos na Vila Belmiro com 25 mil pessoas, eu lembro bem desses jogos em 70 e pouco, nos anos 80, depois diminuímos para 20 mil, agora estamos em 15, 16 e de repente está em 12, a gente não consegue botar mais que 12 mil. Eu acredito que isso se deva, quando eu falei isso se deva, na verdade, aos pontos cegos que temos na Vila Belmiro. Na verdade, o Corpo de Bombeiros diz que cabem 16 mil pessoas, 17, enfim, a gente nunca sabe ao certo quais são os números exatos da capacidade da Vila Belmiro. Mas o que eu penso sim é fazer um estudo, a Vila Belmiro é um tempo sagrado, é fazer um estudo e fazer da Vila Belmiro, nem que for para realmente voltar para 12 mil, fazer uma Vila Belmiro que todo mundo consiga ver o jogo inteiramente sentado e com conforto. Vocês estão sendo sucintos. O cronômetro agradece a todos vocês. Agora nós vamos fazer aqui a pergunta do Nabil para o Pérez. Nabil, a sua pergunta ao candidato José Carlos Pérez. Pérez, queria saber de você o que você acha, qual a tua opinião com relação ao voto à distância, mesmo porque você tem um dos seus coordenadores, uma pessoa que votou contra o voto à distância. Queria saber a sua opinião. A outra pergunta é saber de você como é que está o G4, porque pelo que foi dito da última vez, uma das últimas reuniões, ou a última reunião, todo mundo se levantou, teve uma briga, uma discussão, que seja. Uma briga não, porque são todas pessoas de alto nível, mas teve uma discussão muito áspera e as pessoas saíram. Queria saber, porque o torcedor fica com isso na cabeça e fica se perguntando. Bom, vou começar pelo G4 Aliança Paulista. O G4 Aliança Paulista é um bem para os clubes de São Paulo, não houve briga nenhuma, houve discussão sobre alguns assuntos, estamos trabalhando lá no G4 num código de ética entre os clubes, né, para que depois possamos estender isso para o restante dos clubes do futebol brasileiro, os 4 do Rio, os 4 de Minas, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, e assim formarmos a Associação Brasileira de Clubes. Então essa discussão foi forte realmente, mas ela foi em benefício do futebol brasileiro. Em relação ao G4, em relação ao Santos, G4 foi absolutamente útil ao Santos Futebol Clube. Nós negociamos a transmissão do Campeonato Paulista de Futebol por 5 anos com a TV Globo. Consegui pela primeira vez na história, aliás, eu inaugurei a questão do bônus, né? Conseguimos um bônus de 10 milhões de reais para cada clube, independente do que o clube vai ganhar por temporada da competição do Campeonato Paulista. O Santos foi um grande beneficiário, temos contratos hoje com grandes empresas, não posso citar aqui até por questão de respeito à Jovem Pan, talvez não sejam patrocinadores aqui, mas temos 2 grandes contratos de milhões de reais. Quando essa diretoria atual do Santos assumiu o Santos Futebol Clube em 2010, nós aportamos dinheiro desse patrocínio através do G4 Aliança Paulista. E aí ela foi muito útil para a primeira administração do Santos. Obrigado, Pérez. Nós temos perguntas dos nossos repórteres e é uma pergunta, como eu já expliquei antes de começarmos a nossa conversa aqui, comum. Então, qualquer candidato à presidência do Santos está absolutamente prontinho para responder. A pergunta eu puxei aqui, modesto. Para você, a pergunta é do Eduardo de Carvalho Mainardi. Vamos ouvir. Candidato, a informação que se tem é que até agora o Santos só pagou o salário do atacante Leandro Damião. Você sabe quando o clube vai começar a pagar a contratação do atacante? Por favor, Modesto. Nós não conhecemos o contrato do Leandro Damião, porque como todos os contratos do Santos, eles são protegidos pela tal cláusula de confidencialidade. O Santos pode não ter desembolsado ainda para o pagamento do Leandro Damião, a não ser R$1 milhão, 1 milhão de euros, aliás,
posto que a DOI emprestou 12 milhões, o preço era 13 milhões, acordado de euros, e o Santos pagou 1 milhão. Ora, o Santos Futebol Clube paga, além disso, o salário e paga juros de 10% ao ano em euros, sem cláusula de barreira, o que é um juros elevadíssimo. Então, o Santos não pagou, mas se comprometeu, e comprometeu suas receitas futuras, receitas de outras administrações, sem autorização do Conselho, para a compra do Leandro Damião. E a culpa não pode cair sobre o Leandro Damião. É um prejuízo grande que vai ter que ser administrado e resolvido pela futura gestão com inteligência, com capacidade, com força de negociação. Nós temos uma pergunta que chegou pelo Viber, como eu expliquei, chegaram muitas perguntas. Nós pensamos pelo menos uma para cada candidato. Então vou começar pela ordem que me passaram aqui, para o Orlando Rolo. A pergunta do José Antônio, que mandou a sua pergunta pelo nosso 56707000, que é o nosso número no Viber. Rolo, você vai demitir Zinho e Leandro Damião? Apesar de saber que o Zinho é um profissional capacitado, ele é capacitado para gerir o Flamengo, o Palmeiras, o Santos Futebol Clube, não. Então ele não faz parte dos nossos planos, pois ele não tem o perfil que esperamos para gerenciar o departamento de futebol do Santos, aliás, supervisionar. O Leandro Damião é um caso à parte, é uma herança maldita que estamos herdando dessa gestão, não temos acesso a todos os detalhes do obscuro contrato do atleta, há muitas cláusulas de confidencialidade e em 1º de dezembro tomaremos uma atitude diante da ciência do contrato. O que eu posso garantir é que o Santos Futebol Clube já levou prejuízo. Ele ficando ou indo embora, o Santos já está no prejuízo. Esperamos amenizar esse prejuízo para que não abata de forma quanto mais os cofres do clube.